Olá! Ontem eu entrei numa conversa com uma pessoa que eu quero colocar aqui que eu acho que esse meu ponto de vista vale a pena a gente pensar sobre isso. E a ideia era bem essa, né? Filhos ingratos, né? E quando a coisa dá errada, mesmo você fazendo tudo certo. Existe isso? É possível você fazer tudo certo, mas deu errado? Vamos elaborar um pouquinho mais o que é a construção de uma pessoa, o que é a expectativa de pai para filho, de filho para pai e como é que essa dinâmica de relação de uma vida inteira, né, pode acontecer. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você os assuntos com os quais você pode contar com o psicólogo, o que você pode levar para uma terapia, para se analisar, para se conhecer, para entender melhor, quem sabe mudar alguma coisa em você. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link para o site está aqui embaixo, ou pelo WhatsApp, acho até bem mais prático de você pegar as informações. Essa coisa de filho ingrato, de como é que vai ser o seu relacionamento ao longo da vida, né, com o filho, aquele serzinho pequenininho que normalmente, na maioria das vezes, você pegou de bebê ou ele veio para você, né, você gerou, né, você viu ele ali recém-nascido e teve o tempo todo no teu colo. E as pessoas falam, mas o que deu errado? Por que essa pessoa se tornou dessa forma? E o dessa forma pode ser várias coisas. Pode ser o filho ingrato, o filho que se volta contra pai e contra mãe, o filho que não se volta contra, mas também se desliga, se desconecta, vai viver a vida dele, ou o filho que tem é, características, vamos chamar de característica, condições que a gente até entende uma possibilidade de ser como resultado do desenvolvimento, uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa depressiva, uma pessoa que, né, a gente pode entender a depressão como uma parte orgânica, uma parte genética, mas eu ainda acredito a depressão como tendo uma parte orgânica que responde ao que você viveu, que reage ao que aconteceu contigo. E aí tem uma correspondência orgânica, não é que a causa é somente orgânica. Então vamos lá, essa conversa começou dessa forma, né? Quando a pessoa falando que, né, muitas vezes dá muito errado. A conversa conversou assim, quando você tem a mãe que tem uma filha, tem uma cúmplice para a vida inteira. Uma ideia muito gostosa, que você vai ter ali uma pessoa que vai estar sempre contigo, vai estar sempre te acompanhando. Mas aí eu acho que a gente pode estender, né? Pode ser a mãe que tem um filho, o pai que tem uma filha, o pai que tem um filho, enfim, uma pessoa que está ali ligada a ela para o resto da vida de uma forma muito positiva. E aí uma pessoa fala que. E aí eu falei, sim, é possível, depende do vínculo, né, que esse pai, que essa mãe desenvolveu com esse filho. E eu acho que depende só do pai. E a pessoa me responde, uma das pessoas falou assim, não, muitas vezes a coisa dá muito errado, mesmo você fazendo tudo certo. Aí eu penso e te convido para pensar junto comigo. Você colocou nos seus braços um serzinho que acabou de chegar no mundo, que precisava muito de você, que precisou, que se conectou contigo desde sempre, de sentir o teu batimento, o teu calor, teu abraço, teu aconchego e precisou de você para sentir quentinho, para sentir, para ser alimentado, para ficar limpinho. E essa conexão dessa necessidade que ele tem contigo, né, não tem como. Independente se nasceu da sua barriga, se você acolheu em algum outro momento, essa conexão existe sempre ou você pode desenvolver se você recebeu a criança com mais idade. Mas eu acredito nessa possibilidade. Pode ser mais difícil em algumas situações, né? Se a mãe passou muito estresse na gravidez, se foi muito estresse quando a criança chegou, se ela estava muito desorientada, pode ser que ela teve mais dificuldade, mas a criança estava ali precisando dela. E muita gente interpreta a criança como sendo geniosa, como sendo difícil,
Por quê? Porque ela está chorando, porque ela está pedindo colo, está pedindo aconchego, está pedindo a proximidade. E a mãe, o pai tem um monte de coisa para fazer e aquela dificuldade de estar tudo isso que a criança... Mas ela está ali, está pedindo, está querendo o pai e a mãe. Ela não entende. Você trabalha, você tem um monte de problemas, você tem sua casa para limpar, você tem o trabalho, o patrão para atender. Não, essas informações não vão entrar nesse momento na cabeça do bebezinho que está ali no teu colo, que entrou na tua vida. E é a partir daí que começa o vínculo. Né? E a pessoa não nota que a gente pensa que está fazendo tudo certo. A gente pensa, por quê? Porque está fazendo a mesma coisa que fizeram com a gente. Não, do mesmo jeito, tanto que me pegaram no colo, o jeito que me ensinaram para dormir sozinho, o jeito que me ensinaram para comer com a colher, eu fiz o mesmo jeito. E para mim foi bom. A gente esquece de um monte de coisa, a gente esquece do quanto a gente se sentiu incapaz, incompetente, com aquela exigência de alguém ali, querendo que coma com a colher, quando ainda não tem aquela destreza, ainda não está pronto para aquilo, e alguém fazendo cara feia e decepcionado contigo, porque você não comia com a colher. Você não lembra, né? Isso já foi. Mas ficou a consequência, ficou o resquício disso. Pode ter ficado aquela sensação de que você não consegue, que você não faz nada direito na vida. Por que muitas vezes a pessoa tem essa sensação? Eu não faço nada direito na vida, não adianta, eu não consigo fazer as coisas bem feito. De onde começa? Pode ser. Estou afirmando? Não, mas pode ser. É um caminho para a gente começar a pensar. Pode ser que você foi essa pessoa que desde sempre, na melhor das boas vontades, com a melhor das instruções e orientações, a pessoa, você foi criado com tudo que tinha de mais, de melhor, teoricamente, de informação, porque a pessoa recebe essa informação do seu pai, ou da informação que teve, da avó e do médico, né? Médico fala, quer ensinar a criança a dormir sozinha, deixa chorando até cansar. A hora que cansar, ela descobre que tem que dormir sozinha. Só que a criança não cansa e não descobre que tem que dormir sozinha. A criança desampara. A criança chega numa hora que inconscientemente até ela percebe que eu não posso contar com ninguém aqui, né? Tô querendo, tô precisando, tô com medo, aqui tá escuro, aqui tá estranho, eu nunca fiquei sozinho, eu sempre senti um corpo, né, um calor, sempre senti um coração batendo, e agora não tem mais, eu tô aqui sozinho e não vai vir. Pedi, chamei, não vai vir, desampara. Aí a gente não entende por que as pessoas passam uma vida no desamparo, não adianta, nada dá certo, nada vai funcionar. E aí o caminho para a depressão facinho, né? Rapidinho. E a gente faz tudo isso sem observar as consequências, com aquela fé de que vai dar certo, de que isso é o melhor, né? E aí a pessoa não entende por que deu errado, por que ela tem filho que cresce e não tem conexão nenhuma com ela, com ele, do pai, tô falando de pai e de mãe, né? Não entende por que o filho só quer distância ou só briga, porque o filho só faz coisa errada, porque o filho não atende, né? Como é que você se conectou com essa pessoa? Como é que você se conectou com seu pai, com a sua mãe, se você é o filho de quem reclamam? Como é que se conectaram contigo para contar com uma pessoa com quem você normalmente respeita, admira, espera muitas coisas. E tem pessoas muito legais por aí falando dando algumas citações que todo mundo elogia, aplaude, e pessoas que eu considero muito legais numa grande parte das ideias. Só que às vezes tem uma ou outra que entra aí no meio que a gente fala, não, pera lá, não vamos aceitar tudo, não vamos dar amém para tudo, porque algumas coisas a gente ainda pode conversar e rever. Por exemplo, né, uma frase eu botei as anotações aqui para não esquecer, do filho depressivo que não espera amor de ninguém, não espera o seu amor e você não entende por que ele não espera e não conta com isso. E isso, eu tô falando de pessoas que a gente admira, eu tô falando do Cortella, que ele tem uma frase assim que ele conta, que uma vez o filho dele falou para ele que não o amava. E ele falou assim, não preciso do seu amor, preciso que você me respeite. Eu te amo.
mas eu preciso que você... Será? Será que o filho falou de verdade? O sentimento era esse? Às vezes fala uma coisa, mas porque tá querendo impactar para passar uma informação. E o pai não leva ao pé da letra, não entende a subjetividade de quem ainda não elabora tão bem, que ainda não é adulto. E aí leva ao pé da letra e lida como se fosse de igual para igual com uma pessoa que não é igual, que ainda está se desenvolvendo, ainda está se formando, né? E aí eu anotei uma frase dele que tem por aí também, que ele fala: tem de recusar nos filhos a presença da preguiça, da insolência, da resposta desrespeitosa, da violência física ou verbal e, acima de tudo, o corpo mole, que pode criar uma geração frouxa no esforço e nos valores decentes da convivência. Frase de Mário Sérgio Cortella. E aí eu falo, não, tem de recusar nos filhos a presença da preguiça, tá, mas eu acho que você tem que entender nos filhos a presença da preguiça. Por que que um filho, uma pessoa desenvolve uma preguiça? Para começar, eu não acredito muito em preguiça. Eu acredito numa sensação de que não adianta fazer, não vai ser legal fazer, não vai me motivar a fazer, não vai me dar resultado legal para fazer. Porque se você tem uma expectativa muito interessante de que aquilo vai ser muito bom para você, você fica motivado, você vai fazer a coisa. Você fala, não, eu vou ter um resultado legal, o filho vai jogar futebol na escola, fala, vai ter um monte de gente aplaudindo, assistindo, vai lá, se esforça, treina mesmo, acorda cedo, não tem preguiça. Então, o antídoto da preguiça é a expectativa de que vai ser muito bom, de que vai dar resultado, de que a coisa vai dar certo, vai funcionar, né? E aí a pessoa não tem preguiça. Então a preguiça por preguiça, eu não acredito nela sozinha. Ah, a pessoa só tem preguiça, é preguiçosa porque é mau caráter. Ela é preguiçosa porque ela é uma má pessoa. Eu não acredito. Eu acredito que tem uma origem. Só que dá muito trabalho ir atrás dessa origem, né? Dá muito trabalho entender por que que o filho é insolente, por que que ele está te respondendo, porque ele tem coisas para serem ditas e você não quer ouvir. Ou você teve coisas para dizer para os seus pais e eles não quiseram ouvir. E eles falaram, fica quieto, cala a boca, faz o que eu mando, não quero discussão, não quero saber. Frases tão comuns e aplaudidas por todo mundo, né? É assim que se educa. A gente fala, não quero ouvir, faz o que eu mando, não quero saber de argumento. Por quê? Porque parece que dá muito menos trabalho você falar, faz o que eu mando e fica quieto. Não discute, não pense, não raciocine com relação ao que eu estou falando. Só faz. Parece que dá muito menos trabalho. Pode ser que na hora dê, mas ao longo da vida dá muito mais trabalho, muito mais trabalho. E aí, na conversa, quando eu falei que você tem que entender o filho, qual a mensagem que ele está dando, qual o sentimento dele, como é que ele está sentindo, qual a necessidade dele, o que está acontecendo na cabeça desse filho para ele se opor, para ele recusar fazer as coisas que você manda, para ele ter preguiça, para ele... Aí a pessoa fala assim, eu acho que o que atrapalha é esse excesso de informação, esse monte de coisa, esse monte de teorias. Tá vendo? Da onde vem a preguiça? E como é que se ensina a preguiça? Quando você fala, é muita coisa para aprender. Vou ter que entender outra pessoa, vou ter que saber tudo isso. Não, eu quero só mandar e fazer ela obedecer. Aí você não entende porque o filho tem preguiça. Então é isso. Muitas vezes você acha que a coisa deu errado, mesmo você fazendo tudo certo. Ou falaram isso para você, que você deu errado, mesmo tendo feito tudo certo com você. Quem que não ouviu isso? Nossa, fiz tudo para você, dei tudo pra você. Como é que você saiu essa pessoa agora com a qual eu me decepciono, com a qual eu não admiro? E quem que não teve essa falta de admiração, essa cobrança, essa coisa dos seus pais? E você fala, pera lá, eu nasci pequenininho, sem saber falar, comer, andar, como eu sabia, andar e tudo foi me dado, tudo foi ensinado, a relação, a inter-relação, a convivência foi me apresentada e foi me ensinado como é que se relaciona com a vida, com as pessoas, com o mundo. E aí eu falo tudo isso para culpar pai e mãe? Não, não.
Não, porque todo mundo é igual. Não dá pra gente culpar, ai, culpado é todo mundo igual, porque vem todo mundo dessa mesma educação, dessa mesma filosofia, dessa mesma crença que é difundida, repassada. E aí pessoas muito inteligentes, muito interessantes também repetem como se fosse uma grande coisa maravilhosa, que você chama o filho de corpo mole, de insolente, de desrespeitoso, de preguiçoso, e cada título desse que você dá não funciona não. O que eu tô falando é que dá tempo de você parar agora, seja em qual papel você estiver, no de filho, no de pai, no de tio, no de professor, colega de trabalho, dá tempo de você parar e falar assim, não, eu vou começar a pensar no relacionamento entre as pessoas, no que as pessoas esperam de mim, no que eu tô oferecendo para elas, que às vezes é amigo, que vira pro outro e fala, você é preguiçoso, hein? Para pensar o que essa palavra, o que essa frase joga na outra pessoa. Você tá dando um título, um rótulo, tá botando um carimbo na testa dela de que ela é uma coisa. Não, ela tá desmotivada, ela não tá entendendo por que aquilo vai funcionar, ela não tá vendo uma possibilidade daquele negócio dar resultado. Aí tem preguiça, claro. Eu entrei no exemplo da preguiça só para entrar num dos aspectos aqui, mas né, o vídeo hoje não é sobre preguiça, não. É sobre essa conexão entre, principalmente, a nossa primeira conexão, aquela que a gente mais espera, aquela que a gente mais conta, aquela que a gente mais confia, e confia tanto que passa por tudo isso e chega na idade adulta e fala, eu tive uma educação maravilhosa, eu recebi de tudo, do bom e do melhor. Por que agora eu sou triste? Por que agora eu sou infeliz? Por que agora eu me cobro tanto? Por que agora eu não consigo fazer as coisas? Por que nada dá certo? Porque, paralelo a isso, e esse sentimento que você não se autoriza a perceber que, ok, você ama essas pessoas para amar mesmo, mas reconhecer que, em nome do amor, foram feitas e dito algumas coisas que você pode dar um segundo olhar agora. Não precisa recriminar teus pais, não precisa esperar que eles mudem também. Não, agora eu sei como é que as coisas deveriam ser, eu quero que eles mudem, eu quero que eles peçam desculpas. Não peça, vive você. Vai você daqui para frente elaborando e entendendo o que é melhor para você. E como eu sempre fecho os vídeos, muitas vezes sozinho é difícil. Quem sabe o psicólogo não te ajuda a se entender, a se reconstruir, a se ver de uma forma mais verdadeira, de como você é de fato e não como fizeram você acreditar que você é. Gostou do vídeo? Compartilha com quem você acha que vai ser legal ouvir. Deixa o seu like, fica até o fim, clica no canal, você vai entrar na lista dos vídeos. Vê lá outros temas que pode ser interessante para você. Normalmente eu vou por períodos, eu pego um assunto e eu tô nessa fase de falar dessa coisa da criação, da nossa influência de que a gente recebeu desde sempre. E então você vai ter outros vídeos nesse sentido. O de ontem, eu acho que foi bem assim. Fica à vontade. Muito obrigada por me ouvir.